Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a este Hospital de Almas e de Espíritos. Hoje, como vocês podem ver, o tema é livre. Uma vez na rotina, de quando em vez, nós somos congratulados, nós somos abençoados na escolha de um tema livre. E hoje eu escolhi 2 assuntos: a caridade e a humildade. Eles estão intimamente relacionados a um capítulo que nos diz: fora da caridade não há salvação, que é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, eu vou pedir a permissão para vocês de nós termos uma conversa hoje, porque a caridade e a humildade, elas precisam fazer parte do nosso viver. Elas não são algo que está estabelecido e que nós devemos observar como um castigo. Ela tem que fazer parte do nosso ser. A caridade, muitas vezes, nós ligamos ela a valores. Nós ligamos ela a dar coisas materiais às pessoas. Não que não seja importante, nós tivemos o exemplo há algum tempo, algumas semanas atrás, da necessidade da caridade material. Mas junto a ela, e não separado dela, está a caridade moral. A caridade de acolher, a caridade de ter um momento de uma palavra, um consolo, um ombro amigo a ser ofertado. Muitas vezes julgamos não ser importante a situação que a pessoa está passando, não ser tamanha dificuldade. Mas quem somos nós para julgar? Jesus, que é o nosso exemplo, o nosso modelo a ser seguido, como bem diz o Evangelho, ele não se deu o direito de julgar. Quando ele era colocado em situação de julgamento, ele dizia: não cabe a mim julgar, o único que pode julgar é nosso Pai Maior. E ele se referia a nosso Pai Maior apontando o céu, mesmo sabendo que o nosso Pai está dentro de nós, é parte de nós. Jesus foi o exemplo desse devotamento, da caridade incondicional. O exemplo maior da caridade de Jesus é que ele deu o seu sangue, a sua vida, como diz o Evangelho, e no último momento, antes do último suspiro material, ele disse: perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Exemplo daquilo que devemos ter como alicerce em nosso viver. Quando passamos na correria do dia a dia e alguém nos chama: Carlos, me dê um momento da sua atenção. Não, agora não posso. No momento em que uma pessoa nos chama, devemos estender a mão, estender a nossa atenção, não a atenção aquela momentânea, rasteira, mas sim aquela atenção de coração. Estar ali para ouvir e, dentro daquilo que nós temos condições de fazer, não aquilo que nos sobra, mas aquilo que nós temos para ofertar para o irmão, que nós possamos fazer valer isto. Por quê? Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. A quem mais se dispõe, como o próprio Evangelho, neste capítulo 15, ele nos chama, nós espíritas, a missão que assumimos antes de vir, mas
para trazermos não só ao nosso viver, mas fazer com que os irmãos que nos cercam também façam uso desta caridade de forma humilde, para repelir o orgulho, para repelir o egoísmo, chagas da humanidade, doenças morais que nos assolam a cada momento, quando somos insuflados a dar visão a eles. Eu consegui um título. Bom, aumentou a minha missão, porque a quem mais é dado, mais será cobrado. É isso que o Evangelho nos ensina. Devemos ter a humildade de saber que tudo o que fazemos, estamos cumprindo o nosso dever, estamos cumprindo a nossa missão. Por quê? Porque antes de virmos para cá, nos propusemos a servir aos irmãos que nos cercam, assim como eles a nós. Irmãos iguais, Jesus nunca se referiu a nenhum daqueles que o cercavam de uma maneira diferente do que a qualidade de irmão. Por quê? Porque Jesus sabia e sabe, porque Ele está dentre nós, de que somos todos necessitados e devemos ofertar aquilo que nos é pedido, aquilo que está ao nosso alcance, não somente aquilo que nos sobra. O Evangelho nos dá um exemplo. Lembram daquela passagem quando várias pessoas levavam suas riquezas para doar a um lugar e a viúva levou uma moeda. Mas aquela moeda, era muito mais, significava muito mais para o seu viver do que os baldes, os baús de riquezas que eram ofertados por outros. Por quê? Porque aquela moeda era o que faltava para ela colocar a comida na mesa, para o seu sustento. Eu não digo que devamos nos desfazer e doar tudo o que temos, nos impossibilitando a continuidade da nossa jornada com o nosso veículo material. Devemos preservar para que possamos dar continuidade. Mas sem orgulho, sem avareza, sem ostentar, sem humilhar. A humilhação é a chaga que gera as feridas mais dolorosas da humanidade. Vocês já se deram conta da situação de um pai? Há pouco certamente passamos muitos irmãos passaram por essa situação, de um pai e uma mãe de família, que um filho chega e diz: mãe, eu tenho fome. E um pai e uma mãe chegar e dizer: meu filho, calma, dura um pouquinho, nós não temos. Vocês já pensaram nessa situação? A parte da humildade de chegar e pedir: tu tens um alimento para me dar para o meu filho, para a minha filha? Vejam a dificuldade que muitas vezes está à nossa porta. O que devemos fazer? Devemos deixar de lado o orgulho? Devemos deixar de lado a avareza?
devemos ser caridosos de uma forma integral. O Evangelho nos traz a parábola do bom samaritano para nos dar o exemplo da caridade sem esperar nada em troca. Por quê? Porque o sacerdote e o levita, que é um sacerdote hebreu, eles passaram por aquele que fazia parte da comunidade, tinha sido assolado por ladrões, e lhes deixaram desfalecido à beira da estrada, passaram por ele, olharam e seguiram. O samaritano, que não era dali, ele estava de passagem, ele parou, acolheu, levou este irmão, olha o irmão aí, ó, levou este irmão a uma estalagem e disse ao dono da estalagem: dê-lhe tudo o que for necessário. Quando eu passar aqui na volta, eu acerto a despesa que ele tenha lhe gerado. Ele sabia que quando ele voltasse, aquele irmão não estaria mais ali. Ele sabia que o que ele fizesse, ele não receberia nada em troca material. Mas ele fez com amor. E é assim que devemos agir a todo momento em nosso viver. Independente da situação, quando somos chamados, embora o Evangelho direcione de uma maneira mais direta a alguns, devemos ser, sim, sempre, os trabalhadores da última hora. Quando somos chamados, devemos estar dispostos a ajudar, sem esperar nada em troca, sem esperar que algo a mais nos seja dado. Porque o denário da primeira hora e da última hora é o mesmo que devemos almejar de Deus. Na saúde, na harmonia, na paz. Na saúde aos nossos familiares. Vocês querem coisa mais maravilhosa na vida do que vocês acordarem de manhã e saberem que os filhos estão com saúde? Não existe, eu sempre digo, é uma loteria a cada manhã. Não tem valor poder acordar de manhã com aquela fome do jejum noturno e ter uma mesa abençoada com alimento para saciar a nossa fome. Nós precisamos pedir? Não. Nós precisamos agradecer. Porque Deus, que é pura bondade, sabedoria e amor, Ele sabe o que nós precisamos. Embora, às vezes, na nossa pouca fé, necessitamos pedir para termos a certeza de que Deus não nos esquece. Mas se tivermos a fé, um dos 4 pilares que Jesus nos ensinou, a verdadeira fé, devemos ter a certeza de que o que precisamos direcionar a Deus é o agradecimento. Os 4 pilares que Jesus nos ensinou, a fé, a resignação, a paciência e a certeza do melhor por vir, devem nortear o nosso viver. Mas vejam bem, somos irmãos. Então, estes 4 pilares devem nortear o viver dos nossos irmãos. E se um deles estiver privado de qualquer um destes pilares, é nosso dever ofertar a eles, e eles, dentro do livre-arbítrio, fazer valer em seu viver. Isso é a verdadeira caridade. É o aconselhamento, é o norte, é o sermos cristãos. É sermos discípulos de Jesus. Porque Jesus
não se contentou em trazer os ensinamentos. Os ensinamentos poderiam ter sido trazidos por outros. A exemplo dos profetas, mas Jesus sabia da nossa pouca fé, da nossa pouca evolução e da nossa pouca compreensão dos seus ensinamentos, e não se contentou em ensinar. Ele ensinou e exemplificou em seu viver. Quando falamos da caridade, podemos ter Jesus como exemplo de caridade. Quando falamos de amor, podemos ter Jesus como exemplo do amor incondicional. Quando falamos de humildade, temos Jesus como exemplo da humildade. Jesus nunca levantou a voz para dar espaço ao orgulho em seu viver. Embora ele sabia de sua superioridade espiritual milhares de vezes maior do que a nossa hoje, quiçá na época em que veio, daqueles que o cercaram, Jesus nunca se vangloriou disso. Se colocava junto. Tanto que quando chegou a este plano, nasceu numa manjedoura, filho de pessoas humildes, nunca se vangloriou de qualquer de seus atributos, de qualquer de suas qualidades. Ele queria, sim, nos ensinar o caminho a ser seguido. Então, irmãos, façamos da humildade e da caridade um norte em nosso viver, repelindo o orgulho e o egoísmo do nosso e do viver daqueles que nos cercam. Sejamos uma grande família, sejamos felizes, sejamos caridosos, pois fora da caridade não há salvação. Que assim seja.